O filme A Cor que Caiu do Espaço é uma mistura de assustador com deslumbrante e ao mesmo tempo apresenta uma história totalmente desequilibrada. Foi dirigido por Richard Stanley, estreou no Festival de Cinema de Toronto de 2019 e é a quinta adaptação para cinema dessa mesma história do autor Lovecraft. O conto de Lovecraft se tornou um dos favoritos dos cineastas para se adaptar. Ele narra uma história envolvente e cheia de mistérios, que foge dos clichês sci-fi, pois qualquer cineasta que queira escapar dos métodos de criar alienígenas envolvendo atores humanos muito bem elaborados, cheios de maquiagens e fantasias, com certeza vai achar a história do conto de Lovecraft totalmente fora do convencional. Porém, há uma razão para tais cineastas pensarem antes de embarcarem em uma adaptação visual desse conto, e entre outros. A história concentra-se em um universo indefinível, inescrutável e completamente não antropomórfico. Imagino que deva ser um tanto quanto difícil adaptar certas obras literárias para o cinema, ainda mais quando a história fala sobre o horror cósmico, que mostra um mundo cheio de monstros e seres que estão limitados somente à criatividade ilimitada dos leitores e dos autores. O horror cósmico criado pelo autor combinava elementos do horror, ficção científica e filosofia, buscando questionar o lugar do homem no universo. As obras de Lovecraft são obras de horrores indescritíveis, são chamadas de retórica indizível, que tendem a resistir ao processo de adaptação. Mesmo nos dias atuais, onde há um grande avanço da tecnologia com imagens digitais e efeitos especiais sofisticados, sempre vemos cenários e temas incompreendidos, como cemitérios, cidades submersas, tumbas, residências que possuem um mal adormecido, cujo despertar vai incidir em uma enorme catástrofe a quem o provocar. Lovecraft tem uma tendência de nos tirar da zona de conforto da tradição humanocêntrica e nos faz adentrar em uma perspectiva cósmica onde a nossa imaginação vai se encarregar de ilustrar o que é descrito. Imagina você ler uma história que fala sobre uma criatura ou um ser colossal de origem completamente desconhecida que vaga pelo espaço ou pelo planeta Terra, devastando e destruindo tudo o que vê pela frente. Imagine como deve ser representar cores que estão longe da compreensão humana, cores que nenhum ser vivo consegue descrever. Pois é exatamente assim que a entidade alienígena do conto A Cor que Caiu do Céu, ou A Cor que Caiu do Espaço, se manifesta, através de uma cor que não pode ser nomeada ou descrita. As criaturas das obras do autor são sempre assim, ou são entidades divinas veneradas de outro mundo, ou são seres temidos por suas características demoníacas. São seres que fogem da compreensão e da razão humana. E é exatamente isso que nos prende, que nos chama a atenção e que nos causa medo, o desconhecido. Pois, segundo o próprio Lovecraft, a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Muitas vezes, essa característica do desconhecido, que está apenas em nossa mente, se perde ao ser adaptada para o cinema, já que o desconhecido assume uma forma visual e sonora e passa a ser conhecido. Mas é claro, isso não vai deixar a coisa menos aterrorizante. Um exemplo de adaptação cinematográfica que os cineastas mantêm o mistério do desconhecido e que eu, particularmente, achei bem interessante foi a adaptação do livro Caixa de Pássaros, pois no livro os monstros são desconhecidos e no filme eles continuam desconhecidos. Mas enfim, desde o começo do cinema praticamente, a indústria vem utilizando a literatura como fonte de produção de filmes, e a literatura está cada vez mais usando técnicas de narração fílmica, pois os escritores do mundo moderno já escrevem um livro esperando que o mesmo seja adaptado para o cinema. E também vemos o contrário, vemos as obras cinematográficas sendo transformadas em livros. Não é à toa que ambas as produções de livros e de filmes estão sendo produzidas simultaneamente. E eu acho isso uma coisa um tanto quanto esquisita, essa coisa de como os autores literários já escrevem pensando em sua obra sendo mostrada na tela. Acho que isso faz com que a obra literária perca um pouco a sua essência, mas isso é só a minha opinião.
No filme A Cor que Caiu do Espaço, o diretor Richard Stanley e sua equipe, assim como seus antecessores, fizeram várias mudanças significativas na história original, e cada mudança de cada adaptação no decorrer das décadas demonstra desafios adicionais, além da própria cor. E sem dizer também que o conto tem pouquíssimos diálogos entre os personagens. Sendo assim, cada cineasta ou roteirista deve criar um diálogo eficaz a partir dos textos originais e das interações dos personagens. Mas esse talvez seja o desafio mais simples de se adaptar uma obra. A primeira adaptação do conto, de 1965, sofreu várias mudanças. Foi acrescentado um protagonista, chamado Stephen, que está visitando sua noiva na casa dos pais. Ele então descobre que o pai da noiva esconde um meteoro na casa, que emite um tipo de gás radioativo que desintegra as pessoas. Aqui, o elemento principal do filme não é a ameaça alienígena como no conto de Lovecraft. Essa alteração transforma o conto, que é um estranho horror cósmico e que teria que ser uma grande visibilidade cinematográfica, em uma parábola indireta e histérica da Guerra Fria que estava em alta nos filmes de ficção científica da época. Duas décadas se passaram antes da segunda tentativa cinematográfica acontecer. The Curse foi lançado em 1987, provavelmente como uma tentativa de capitalização devido ao sucesso dos filmes Reanimator e From Beyond, que são duas adaptações também baseadas em contos de Lovecraft. Essa versão preserva o impacto do meteorito que caiu do céu e das consequências da infecção ambiental, mas ela modifica os personagens. Aqui, o meteorito se dissolve em um líquido brilhante e nocivo que se espalha e penetra no solo, o contaminando. Em pouco tempo, isso começa a afetar os moradores. Eles se tornam mentalmente instáveis e atacam uns aos outros. O dono da casa, uma pessoa extremamente religiosa, acredita que isso é um castigo de Deus, por conta dos pecados de sua esposa infiel. Por mais que essa adaptação seja um pouco mais fiel ao conto, não vemos também o uso das cores. Mais 2 décadas se passaram para o lançamento da próxima adaptação, The Color from the Dark, de 2008. Foi uma versão artística italiana de baixo orçamento. Nessa versão, não há meteorito ou alienígena. Se passa durante a Segunda Guerra e mostra como a casa de uma fazenda isolada é palco de uma força demoníaca completamente inexplicável que vive dentro do poço e obriga as mulheres a realizarem atos alarmantes de violência erótica, seduzindo e assassinando o padre. Talvez a adaptação mais fiel e sofisticada do conto, pelo menos em relação às cores, é uma produção alemã de 2010. Originalmente, o filme foi lançado com o título Die Farbe, mas depois foi renomeado para The Color Out of Space, para o lançamento em DVD e streaming em inglês. Diferente das outras versões que não exploram as cores como a obra literária descreve, essa versão alemã foi a primeira a enfrentar os desafios da visibilidade das cores em sua forma. O filme é inteiramente em preto e branco, exceto pelas erupções da cor alienígena, que é representada com uma cor mais ou menos magenta, que contrasta fortemente com todo o resto que vemos na tela. Isso foi uma solução analógica para a analogia desafiadora da cor no contexto do conto de Lovecraft, pois aqui a cor não tem aspecto visível comum com o fundo monocromático do filme. Essa versão também se passa durante a Segunda Guerra Mundial e há uma associação figurativa entre a cor e o período fascista. A história do filme mostra um jovem que está à procura de seu pai, um ex-oficial do exército americano, e encontra um homem local que conta a história impactante do meteorito que caiu em uma fazenda e todos os efeitos sobre a família moradora. O pai do garoto testemunhou a fuga da cor alienígena do poço para o espaço, o que o deixou em estado catatônico, nunca conseguindo superar a experiência do acontecimento. E finalmente, depois de 5 adaptações, chegamos à versão de 2019. A Cor que Caiu do Espaço, de Richard Stanley, é uma tentativa do diretor de reviver sua carreira, pois seus últimos filmes não agradaram ao público, o que fez com que ele desse uma pausa no cinema. No roteiro, há uma atualização do conto para os dias atuais, e também tem algumas mudanças, como os personagens.
Aqui, ele transforma o filho mais velho da história de Lovecraft, chamado Zenas, na jovem Lavínia, nome retirado de um personagem de um outro conto de Lovecraft. O filme mostra a vida da família Gardner, que não vivem mais na agitação das grandes metrópoles, mas sim em uma fazenda, em um lugar remoto, que fica perto de um lago e uma profunda floresta de Massachusetts. O patriarca da família, chamado Nathan, interpretado por ninguém mais ninguém menos que Nicolas Cage, está entusiasmado em se tornar um grande fazendeiro e criar um animal chamado alpacas, que para ele é o animal do futuro, mas ele não tem o menor jeito para lidar com essa vida. Sua esposa se chama Teresa. Ela está se recuperando de uma cirurgia de mastectomia e preocupada com seus clientes do setor financeiro, trabalhando em casa, o que é difícil já que a internet no lugar não é muito boa. O filho mais velho, chamado Benny, está sempre se escondendo fumando maconha, enquanto a outra filha mais velha, Lavínia, odeia o fato de sua família terem se mudado para um lugar tão isolado e se torna praticante de rituais Wicca. E temos também o filho mais novo, Jack. Além da família Gardner, temos também o personagem Ward, que talvez represente o narrador do conto de Lovecraft. Ele narra o começo e o final do filme, recitando a introdução e a conclusão do conto original. Ward interage diretamente com a família. Outro personagem do filme, que talvez possa representar o velho Amy ou não, é um caseiro dos Gardners, um hippie chamado Ezra, que mora em um frágil barraco atrás da casa, e ele está cercado por uma tecnologia de segurança vintage que de alguma forma permite que ele ouça a infecção alienígena se espalhando pelo chão. Após a chegada dos visitantes do espaço, cada um dos membros da família é afetado de uma forma diferente com os efeitos causados pelos visitantes da fazenda. Nathan começa a se coçar, sentir um cheiro muito ruim no lugar e se torna uma pessoa com algumas atitudes estranhas. Ele parece estar muito calmo e sereno, mas às vezes tem alguns ataques de raiva e um comportamento bipolar, enquanto sua esposa sente a raiva, frustração e distração se acumularem. O filho mais novo, Jack, passa horas olhando para o poço afirmando que lá habita um amigo imaginário. Os irmãos mais velhos, a princípio, não foram afetados pelo misterioso ser que está presente na fazenda, mas só a princípio. A propósito, esse livro que Lavínia usa em seus rituais é um livro criado pelo próprio Lovecraft. O livro possui fórmulas mágicas para evocar o sobrenatural e para dominar o espaço-tempo. Os mistérios obscuros que se encontram em suas páginas podem levar seus leitores e praticantes à loucura e até mesmo à morte. É um livro que contém rituais secretos e revela a realidade aterradora da história do mundo. Foi escrito por volta do ano 700 a.C. por um árabe que estava à beira da loucura, em uma cidade chamada Damasco, atual capital da Síria. O livro é um tipo de testemunho que relata as viagens e experiências que o árabe teve com os deuses ancestrais. O livro identifica entidades e demônios suméricos e ensina magias, rituais e contém símbolos de proteção e invocação de tais deuses e demônios. Também é conhecido como Al-Azif. Dizem que é o nome original do livro. O termo Azif é usado pelos árabes para definir o barulho noturno produzido por insetos. Esse barulho, segundo eles, representa ser o uivo dos demônios. Poucos que usaram o livro sobreviveram para contar o que fora encontrado em suas páginas. Até mesmo porque olhar para apenas uma página pode levar a pessoa à loucura total. O livro original era perturbador para qualquer ser humano. Talvez isso tenha contribuído para a perda de lucidez da jovem Lavínia, além dos seres que vieram do céu. O que me faz pensar, será que não foi a própria garota que invocou tais seres, por acidente talvez? Nesse filme, a representação dos efeitos da cor alienígena é muito mais ousada e é uma coisa muito mais alucinatória do que qualquer adaptação anterior. A cor em si é apresentada como uma cintilação prismática centrada no rosa-choque, bastante semelhante ao magenta usado na adaptação anterior. Vemos essa cor em várias ocasiões, como nas flores rosas alienígenas espalhadas pelo gramado, um louva-a-Deus também rosa, que possui membros e olhos extras que atrai a atenção do filho mais novo. Também temos uma espécie de gato rosa, a neblina e etc.
A resolução para o paradoxo da visibilidade aqui é diferente do filme da iFarb. Enquanto na adaptação anterior, a cor é sempre mostrada sobre o fundo preto e branco, que nunca desaparece, na versão de 2019, a cor se espalha visivelmente pela tela de cena em cena, a ponto de, no clímax do filme, superar completamente o fundo naturalmente colorido que foi apresentado inicialmente. Vemos claramente que nesse filme a cor é o principal personagem do filme. Quando Ward agarra Lavínia tentando convencê-la de fugir da fazenda, ele tem uma visão, ou uma alucinação, de uma paisagem planetária alienígena repleta de formas biomórficas não identificáveis, que brilham com o mesmo tom vívido. Essa cena provavelmente pretende relatar um mundo distante de onde vieram essas cores. Também poderia ser uma antecipação de como o planeta Terra ficaria após ser dominado pelas cores, não sei. Mas logo após essa visão incerta, o poço explode, enviando a cor para o espaço através de um buraco no céu, o que produz diversas distorções visuais sobrecarregando a tela. Esse efeito acontece outras vezes também, como no final do filme, onde os raios de sol queimam e derretem a tela. Talvez esses efeitos possam ser interpretados como um reconhecimento de que, além de deslumbrar a nossa mente, o cosmos também excede as capacidades de representação da nossa tecnologia.